o doutor Abimael, o primeiro e-mail defende a postura da maçonaria, dizendo que é uma sociedade muito boa, que não se opõe a nenhuma religião e que ajuda todo mundo e de secreta não tem nada. Como é que o senhor responde a isso? Basicamente, a maçonaria se divide em visível e invisível. Essa divisão não é minha. Essa divisão é do maior escritor maçom, que tinha em todos os seus livros o fator secreto. Eles eram secretos. Acontece que Manley, ao dividir a maçonaria em visível, ele permitiu que a maçonaria fosse vista pela comunidade ou pela sociedade como excelente. E realmente o é, porque ela promove eventos, ela vai em socorro ao menos favorecido pela sorte, ela tem a camaradagem e a amizade entre os membros, enfim, ela presta socorro nas horas de necessidade e ela se mostra para a sociedade como excelente. E isso até atrai, e atrai até o evangélico. O problema não é esse. Nós podemos até esquecer desse problema. O maior problema é que a maçonaria tem seu lado invisível. E o lado invisível que é o maior problema. Porque está atrelada à maçonaria a várias sociedades secretas, a Igreja Católica, com objetivos muito bem claros e definidos. Que também isso não é meu. Isso é dito pelos escritores que achavam que seus livros iam ser eternamente secretos. Esse que é o problema. O lado visível atrai, mas o lado invisível afasta e ordena o cristão. Um desses objetivos? Com certeza. O primeiro livro é do Papa da maçonaria, com um agravante. A Igreja Católica troca de Papa de vez em quando. A maçonaria só tem um, Alberto Pike. Esse livro chamado Moral e Dogmas, que é a Bíblia da maçonaria, esse livro tem instruções que são atreladas ao feiticismo, são atreladas ao ocultismo e, consequentemente, não poderiam permitir que um cristão, servo de Jesus Cristo, estivesse em pé de igualdade. Foi a razão pela qual eu deixei a maçonaria, por convicção. Muito bem, muito obrigado. Doutor J.B. Oliveira, Sim. O outro e-mail dizia que é muito difícil convencer um cristão maçom de que ele está servindo a um Deus diferente. E pelo que o doutor Abimael disse, parece que há rituais lá que dão força para esse argumento. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Com estranheza. Eu não conheço nada lá que conflite. Pelo contrário, a maçonaria busca harmonizar. Ela busca fazer com que cada um se sinta sem ofensa à sua maneira pessoal, particular, de crer em um Deus, de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Ou seja, a maçonaria procura fazer com que prevaleça o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Hoje o que nós vemos é que há religiões que têm deuses diferentes, Deus diferente de outro Deus. Há aí uma inversão curiosa. Segundo Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós percebemos que em alguns casos o homem está criando Deus à sua imagem e semelhança. E alguns o fazem tão pequeno, tão diminuto, que esse Deus só cabe na sua igreja, só cabe na sua denominação, só cabe na sua fé. Contra isso se levanta a maçonaria, porque ela não admite dentro de si um sectarismo, como não admite também o sectarismo
político. Há quem diga que a maçonaria é uma instituição apolítica, o que é absolutamente irreal. Não pode ser considerada a política uma instituição que defende o bem-estar da comunidade e da sociedade. Ela é apartidária. E ao ser apartidária, ela não tem um partido em si, uma sigla em si, mas ela adota os princípios da política como defendidos pelo filósofo, a ciência do bem comum. Da mesma forma, ela não tem um credo, ela não tem uma denominação. Ela tem uma crença em Deus, ela exige uma crença em Deus, uma fé em Deus. E cada um, de acordo com a sua consciência, admite este Deus, sem nenhum forcejamento, sem nenhuma imposição. E uma coisa interessante, quanto àquilo que é secreto e discreto, na maçonaria há o lado sim, que é para aqueles que estão lá dentro. Mas isto Jesus ensinou. Ele falava por parábolas. E para os discípulos ele traduzia essas parábolas. Para os outros, não. Porque aos discípulos era dado conhecer. Perfeito. Uma outra coisa, em toda a família, há aquilo que só a família conhece. Preciso chamar o intervalo, doutor. Mas ficou bem clara a sua posição. No próximo bloco a gente entra com os telespectadores por telefone. Daqui 3 minutinhos continuamos com maçonaria e fé cristã, vejam só.